dia a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um Neuro em Pauta. E o Neuro em Pauta desse sábado, a gente tem como convidada a prof. Laís Soares Rodrigues. Ela que é graduada em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal do Paraná, em 2011, mestre em 2014 e doutora em 2018 em Farmacologia pela Universidade Federal do Paraná. Ela tem pós-doutorado em Fisiologia também pela Universidade Federal do Paraná, em 2020, e ela atuou como professora substituta no Departamento de Fisiologia da UFR em 2019 e 2021. Ela tem experiência na área de neurociência, com ênfase em distúrbios olfatórios na doença de Parkinson. E o tema desse sábado, no nosso Neuro em Pauta, é a pesquisa sobre a doença de Parkinson relacionada a distúrbios olfatórios com modelo animal. Laís, seja muito bem-vinda ao nosso Neuro em Pauta. A gente agradece muito por ter topado participar. E a gente estava muito ansioso para saber um pouco mais sobre essa pesquisa. E pode se sentir à vontade quando quiser começar. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer muito o convite de vocês e a indicação da Fran, né? Acho que foi a Fran que me indicou. Eu sempre fico muito empolgada para falar sobre a minha pesquisa. Que bom que vocês estão aqui, principalmente num sábado de manhã. Quero agradecer a presença de vocês. E eu vou falar bastante sobre os meus dados, as minhas pesquisas, mas não só sobre Parkinson, mas sim como eu cheguei até aqui, né? Como eu cheguei na neuro, principalmente, né? Que é o foco desse programa Neuro em Pauta, né? Então, eu trouxe uma apresentação para vocês, mas vocês podem me interromper em qualquer momento, tá? E se vocês não estiverem me escutando, se travar alguma coisa, me mandem uma mensagem que meu celular tá aqui do lado que eu já vejo, tá bom? Qualquer coisa me avise. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, então, e se não der certo, também me avisem, por favor. Tá, então? Pode começar, Laís. Obrigada, gente. Então, pessoal, como a Jennifer já falou, eu trabalho com doença de Parkinson e distúrbios olfatórios na doença, né? Que é uma coisa um pouco incomum. Quando a maioria das pessoas pensa sobre Parkinson, pensa direto em uma pessoa mais idosa e com tremores, né? Mas esse é só um dos sintomas da doença de Parkinson. E eu queria contar para vocês como que eu trilhei esse caminho dentro da pesquisa em neuro. Então, vou começar bem lá do começo mesmo, né? Quando a Mini Laís era uma criança muito curiosa, eu tinha muitos questionamentos sobre tudo, queria saber o porquê de tudo, como as coisas aconteciam. Com certeza seria uma cientista no futuro, né? Então, foi assim que começou. Eu era de São Paulo, e aí, com uns 10 anos, eu vim para Curitiba. E aí, eu comecei a ter as aulas de ciência, que me empolgavam bastante, né? E foi assim que eu comecei a ir por esse lado da ciência. E aí, na época de fazer vestibular, né, eu tinha dúvidas sobre muitos cursos que eu queria fazer. E aí quando a gente tem uns 17, 18 anos, a gente não tem muita certeza do que fazer para o resto da vida, né? E aí, conversando com os meus pais também, eu não tinha a mínima ideia do que fazer. E minha mãe, que fez administração, ela falou assim: ah, faz então administração, né? Porque é um mercado bom de trabalho e tal. Já que você não sabe, talvez tenha um emprego e você possa se decidir mais para frente. Então fui eu fazer administração no vestibular, né? E ainda bem que eu não passei, porque não é para mim. E aí eu tive mais um ano para pensar no que eu queria de verdade. E mesmo assim eu tinha muitas dúvidas. Fiquei em dúvida sobre vários cursos, como biologia, fisioterapia, nutrição, química, entre outros, farmácia. E aí eu escolhi ir pela biologia porque é uma área muito ampla, né? E aí eu decidi que, mais tarde eu posso decidir, né? Porque eu vou entender, aprender sobre diversas áreas da biologia e eu posso decidir mais para frente. E aí, quando eu estava no começo do curso, eu fiz diversos pequenos estágios, né, curtos, para entender de várias áreas dentro da biologia, dei aula também para ensino fundamental.
E aí surgiu a oportunidade, na verdade, de uma bolsa de IC. Então a gente sabe, né, que a bolsa de IC é pequena, mas ela ajuda bastante, né? E essa bolsa de IC era dentro de uma área que eu não conhecia, mas que me interessou pela ideia, né? Era em controle biológico de pragas agrícolas. Então fui eu, Laís, nada da neuro, trabalhar com essa praga agrícola aqui, que é a Tricoplusiani. É uma lagarta que ela come as folhas de brócolis e couve-flor, e aí acaba danificando a cultura, né, e posteriormente o comércio. Então, o que a gente fazia, né, vocês conseguem enxergar meu mouse quando eu faço assim, ou não? Sim, Dá pra a gente ver, consegue beleza. ver. Beleza. Então, o que a gente fazia era criar essas lagartas em laboratório, com o objetivo de avaliar alguns aspectos, como longevidade e fertilidade, em dietas naturais que elas consumiam e também em dietas artificiais que a gente produzia em laboratório, e comparar, né, essas etapas entre essas duas dietas. Então, quando a mariposa ela ficava adulta, e gente, eu tinha e ainda tenho pavor de mariposas, então por que que a pessoa faz isso, né? Vai trabalhar com uma coisa que ela tem medo, mas enfim. Aí, quando elas ficavam adultas, a gente colocava em casais, em umas gaiolinhas de acetato. Então, e todos os dias eu tinha que contar a oviposição desses casais. Então, eram diversos casais, muitos ovos, muitos mesmo, mais que 500 por casal por dia. E aí, assim, né? A gente não tinha férias, não tinha feriado, não tinha final de semana, 50 milhões de ovos, mini ovos transparentes para contar por dia. Aí eu pensei, acho que não é isso que eu quero, né? Fazer para sempre, né? Contar ovos diariamente. E aí eu pensei, lá, mais ou menos na metade do curso, que outra área da biologia que me interessa? E aí eu pensei, lembrei das aulas, né, que eu tinha, e eu gostava bastante da área da fisiologia humana e de farmacologia também. E aí eu pensei, vou largar minha bolsa e vou procurar o estágio voluntário, né? Infelizmente tive que largar a bolsa, mas aí fui procurar algo que me interessasse mais. Nada contra quem trabalha com controle biológico, né? Mas não era para mim. Aí eu fui para o departamento de fisiologia e aí fui olhar mesmo nas paredes. Vocês sabem que a gente tem aqueles pôsteres, né, colados nas paredes, onde a gente consegue ver a linha de pesquisa dos professores, os resultados com que eles trabalham, né? E aí, a gente tem até hoje, inclusive, né, e colamos um ontem. E aí eu fui lendo os pôsteres que tinham lá para ver se tinha alguma linha de pesquisa no departamento que me interessava. E aí eu vi vários pôsteres sobre fisiologia animal comparada, com peixes, crustáceos, vi a parte da fisiologia renal humana, da cardio. E aí eu me lembro de subir no terceiro andar, no último piso, né, da fisiologia, e tinha lá um pôster que me chamou a atenção no título, logo, eu não lembro do título inteiro, mas ficava ao lado da porta de uma professora chamada Anete Curti Ferraz. E no título estava escrito alguma coisa doença de Parkinson. E aí tive um clique assim de, nossa, doença de Parkinson, né? Nunca tinha pensado na neurofisiologia, mas é uma área que eu acho muito interessante. Também associei ao meu avô materno, que teve Parkinson. E aí fiquei muito interessada nessa parte. E aí continuei lendo, né, aquele pôster, a metodologia que eles usavam, os resultados. E aí lá na metodologia eu vi que eles induziam Parkinson em um modelo animal. E isso me deixou muito intrigada em como o animal poderia desenvolver a doença de Parkinson. E imediatamente eu queria trabalhar com isso. Aí eu anotei o nome da professora, né, da Anete, e cheguei em casa e fui procurar o Lattes dela. Aí vi que ela trabalhava com diversas outras coisas, tinham muitos alunos, muitos trabalhos. E aí eu pensei, vou mandar um e-mail e ver se ela tem uma vaga para mim, né?
e mandei um e-mail perguntando se ela, por acaso, teria uma vaga de IC, que eu tinha interesse na linha de pesquisa dela, mas não especifiquei muita coisa. Aí, rapidamente, ela me respondeu e falou que sim, que eu poderia acompanhar uns seminários que tinha semanalmente no laboratório dela. E aí eu veria sobre a linha de pesquisa dela e se me interessava mesmo. Aí tudo bem, na primeira sexta-feira que eu apareci, né, já tinha um seminário que era a apresentação de um artigo da área da neuro por uma IC. E aí foi um seminário de 1 hora, mais ou menos, assim. Aí chegou no final do seminário, eu não tinha entendido absolutamente nada. Aí eu pensei: "Nossa, será que isso é para mim, né, será que a neuro para mim é tão difícil, complicado?". Mas não deu tempo nem pensar se era isso que eu queria, porque a professora Anete já distribuiu todos os ICs que tinham ali para diversos projetos de mestrandos, doutorandos que tinham entrado recentemente, para a gente ajudar, né, nos projetos deles. E foi aí que a professora Anete, que é essa aqui da foto, me encaminhou para o projeto da Aparecida Vines, que é essa senhora aqui. Ela estava entrando no mestrado e não tinha ninguém para ajudá-la. E aí eu: "Nossa, que legal, né, talvez com a prática eu aprenda muita coisa, né, e vou trabalhar com Parkinson", né, já estava super animada. Só que aí eu descobri que o projeto da Aparecida era com um comportamento tipo depressivo e suplementação com óleo de peixe. Então eu fiquei um pouco confusa, assim, se eu ia gostar da área, tal, porque afinal de contas eu estava empolgada para trabalhar com Parkinson. Mas aí acabou que foi muito legal. Eu aprendi muito sobre isso, a gente aprendi também a manipular os animais, a a cuidar deles, a testar nos testes comportamentais, foi muito legal. E ela avaliava, a melhora de comportamento tipo depressivo após suplementação com óleo de peixe por um período. E nesse projeto eu também desenvolvi o meu TCC, a minha monografia. E aí eu estava desenvolvendo em conjunto com a Aparecida nessa mesma questão. E aí, quando estava quase lá no fim do meu período de estágio com a professora Anete, né, aqui está a professora Anete, aqui sou eu, esse é o grupo dela, era o grupo dela, hoje em dia ela está aposentada. E aí, em um desses seminários semanais, apareceu um professor que ia dar o seminário sobre uma palestra sobre sono. E esse professor é o professor Marcelo, que nesse momento seria o futuro vice-diretor do nosso setor de ciências biológicas. E ele apresentou a linha de pesquisa dele com sono, envolvendo dopamina e, portanto, alguns envolvimentos com Parkinson. Então, eu já fiquei bastante interessada também. Então, depois de algum tempo, o professor Marcelo entrou no departamento de fisiologia como professor mesmo. Antes ele era visitante da farmacologia. E aí, compondo o departamento de fisiologia, a professora Nete chamou ele para minha banca de TCC. E aí, essa foi a defesa do meu TCC, né, que o professor Marcelo e a professora Ana Márcia, da fisioterapia, foram banca dessa monografia. E aí eu pensei: "Ah, eu estou gostando dessa área de neuro, né, mas eu gostaria ainda de trabalhar com Parkinson. Vou tentar um mestrado, né, vou conversar com a professora Anete". Fui conversar com a professora Anete e ela me jogou um balde de água fria, porque ela estava para se aposentar e ela não ia mais pegar alunos. Mas, ao mesmo tempo, ela me indicou para fazer mestrado com o professor Marcelo, que tinha acabado de entrar e precisava de alunos também na pós-graduação, estava se credenciando. Tudo bem? Estou escutando um áudio. Tudo bem. Ah, tá bom. E aí eu fui falar com o professor Marcelo e ele prontamente me aceitou, né, para tentar. Não dá pra ouvir, É não é isso, ficou isso? mudo. Acho que tá mudo.
Agora tá dando para ouvir? Agora sim. Ah, não sei o que aconteceu. Enfim, vamos lá. Então, aí o professor Marcelo me aceitou para fazer mestrado com ele, né? E aí, como ele trabalhava com Parkinson, eu fiquei super feliz. E fui tentar a prova na fisiologia e na farmacologia. E acabei ficando na farmacologia. Aí, pensei, vou estudar sobre doença de Parkinson, né? Então, começando o mestrado, né, fazendo todas as disciplinas do programa e estudando sobre a doença de Parkinson. Deixa eu só minimizar a janela. Tá. Aí, estudando sobre a doença de Parkinson, né, eu descobri que ela foi primeiramente descrita por esse senhor aqui, né, o James Parkinson, que era um médico, e ele relatou os primeiros relatos, né, de sintomas da doença de Parkinson, como bradicinesia, então a lentidão de movimentos, o tremor em repouso, entre outros distúrbios motores, né, da marcha, dificuldade em caminhar e da postura também. E ele chamou esse seu relato de shaking pulse, ou paralisia agitante. Então, ao mesmo tempo que a doença de Parkinson, que até então não se chamava doença de Parkinson, né, ela tinha o tremor da parte agitante, ela também era uma paralisia, então tinha uma dificuldade de se iniciar os movimentos. Então, essa doença, ela é uma doença neurodegenerativa, então a gente tem morte de neurônios, né, em uma região, principalmente uma região específica chamada substância negra pars compacta, que é essa região aqui. Ela é chamada de substância negra porque a gente tem neuromelanina aqui nesses neurônios, por isso tem essa coloração específica, né, mais escura. Aqui a gente consegue ver o mesencéfalo de um indivíduo saudável e aqui em um modelo animal, né, de rato, aqui a substância negra de um animal saudável. E desse outro lado, o indivíduo com Parkinson e um animal modelo de Parkinson. Que a gente consegue ver essa despigmentação nessa porção ventrolateral da substância negra. Essa despigmentação é, na verdade, a morte de neurônios dopaminérgicos, tá? Representa essa morte de neurônios dopaminérgicos. E ela, até hoje, é uma doença irreversível. A gente tem tratamento somente para os sintomas, né, motores da doença, que ainda assim não são 100%. E ela ainda não tem um tratamento que pause a progressão da doença. Ela tem uma incidência de 1 a 3% numa população acima de 65 anos e chega a 4% numa população com mais de 80 anos de idade. É mais prevalente em homens e, claro, né, tem um impacto na qualidade de vida dos pacientes, no custo econômico por conta da saúde e sofrimento psicossocial também. Como eu disse, ela é uma doença que afeta principalmente vias dopaminérgicas, então aqui a gente tem o local da substância negra pars compacta e diversas vias, né, que partem a partir daí, mas a principal afetada aqui é a que vai até o corpo estriado, que fica prejudicado, então, na doença, e também tem a diminuição da liberação de dopamina lá no estriado, que é o principal neurotransmissor afetado na doença de Parkinson. A dopamina, ela vai ser sintetizada a partir da tirosina, que então vai ser convertida em L-dopa pela tirosina hidroxilase. A L-dopa, por fim, ela é convertida a dopamina pela dopa-descarboxilase, e então ela é estocada em vesículas dentro do neurônio, até que ela seja liberada na fenda sináptica para agir, por exemplo, em receptores dopaminérgicos pós-sinápticos, lá no estriado, por exemplo, né? Então, o que ocorre é que a gente tem a perda seletiva desses neurônios dopaminérgicos, não só de neurônios dopaminérgicos, mas principalmente, da região da substância negra pars compacta, e essa via nigroestriatal fica com a sinalização prejudicada aqui no Parkinson. Então, quais são os sintomas motores, né, dessa doença? A gente tem a dificuldade de iniciar movimentos, movimentos lentos,
tônus muscular fica aumentado, então a gente tem uma rigidez muscular muito presente. E principalmente, e mais conhecido, né, o tremor em repouso, por exemplo, das mãos. Entre outros sintomas, como a face sem expressão, olhar parado e outros sintomas que com a progressão da doença acaba ficando pior. E como a dopamina vai atuar, né, na substância negra em relação ao movimento, né, na verdade na via nigroestriatal. Com excesso de dopamina, a gente tem as hipercinesias, então movimentos exacerbados, assim, e incontroláveis. E com a falta de dopamina, a gente tem aqui o exemplo de um parkinsoniano com essa marcha, né? Que ao mesmo tempo são movimentos mais rápidos, mas o passo mais curto, né? Representando a hipocinesia do caminhar. E o que causa a doença de Parkinson? A gente tem causas genéticas ou causa idiopática, que é desconhecida. Então, a forma familiar, que é a causa genética, atinge de 5 a 10%, né, dos casos, apenas 5 a 10%, que são causados por mutações no gene da alfa-sinucleína, que estão associadas, então, ao aumento do risco de desenvolver a doença de Parkinson. E as causas idiopáticas, que é o que a gente estuda lá no laboratório, são diversas causas que podem estar associadas a agentes químicos, ambientais, metais pesados, e também associação à atividade agrícola, no caso dos pesticidas. Então, representando 90% dos casos de doença de Parkinson aqui. Eu falei sobre alfa-sinucleína, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre os corpos de Lewy, que estão presentes na doença de Parkinson, que eles são agregados proteicos, né, dessas proteínas de alfa-sinucleína que são mal dobradas, formando esses oligômeros, e aí eles se depositam nos neurônios dopaminérgicos, por exemplo, aqui a gente consegue ver o corpúsculo de Lewy, e leva a diferentes disfunções motoras, né? Por exemplo, disfunções na via. Por exemplo, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, disfunção sináptica, entre outras coisas, que vai acarretar na morte celular. Aqui outra imagem, né, em histologia, que a gente consegue avaliar aqui os corpúsculos de Lewy. E a gente ainda não sabe se eles são uma causa, né? A partir do momento que a pessoa tem Parkinson, começa o aparecimento de corpos de Lewy, ou se aparecem os corpos de Lewy antes, para depois se desenvolver todo o estágio de sintomatológico da doença. E aí, com os mecanismos, né, moleculares da doença de Parkinson, então, a gente vai avaliar, a gente vai observar neuroinflamação, que leva a excitotoxicidade, estresse oxidativo, a disfunção mitocondrial e, por fim, a neurodegeneração, então a morte de neurônios, principalmente dopaminérgicos. E como é o diagnóstico da doença de Parkinson? É clínico, então a pessoa ela vai até o médico, né, porque ela está tendo sintomas, então assim, sintomatológico, sintomas do tipo tremor, né? Aí a pessoa chega lá e tem alguns exames complementares, mas normalmente é diagnosticado a partir da bradicinesia, então a lentidão de movimentos, associado a um outro sintoma motor, que pode ser o tremor de 4 a 6 Hz. Porém, o diagnóstico definitivo, onde a gente consegue avaliar a presença de corpos de Lewy, é em uma autópsia pós-mortem, no tecido cerebral, né? Então, esses são alguns exames que são utilizados para o auxílio, né, do diagnóstico. Então, a cintilografia, que avalia a atividade dopaminérgica, né, lá no encéfalo, e a gente vê a diminuição do DAT, que é o transportador de dopamina na região da substância negra em paciente com Parkinson. Outro exame é a ressonância magnética, com a avaliação da neuromelanina,
que é aqui em um indivíduo saudável, aqui a gente consegue ver o mesencéfalo, essa região e essa aqui é da substância negra. E aqui em um paciente com Parkinson, que a gente consegue ver essa despigmentação que eu mostrei antes para vocês. Então, revelando alterações, né, na substância negra, também através do Doppler transcraniano, revelando a perda desses neurônios dopaminérgicos. E qual é o tratamento farmacológico, né, para a doença de Parkinson? A gente tem o padrão ouro, que é a levodopa, ou L-dopa, e também pode estar associada a um inibidor da dopa descarboxilase. Lembrem daquela figura que eu acabei de mostrar, que a dopa descarboxilase ela vai levar à conversão da levodopa em dopamina, porque a levodopa ela é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, mas a dopamina não. Tá? Eu já vou mostrar para vocês como funciona essa associação da medicação. Além disso, tem agonistas dopaminérgicos, inibidores da MAO e da CONT, que são enzimas que vão atuar na metabolização da dopamina, tá? Anticolinérgicos, antagonistas glutamatérgicos e também manejo farmacológico de outros sintomas. Então, por exemplo, o paciente começa a reclamar de um sintoma de sono. E aí, esse sintoma ele é tratado independente do sintoma de Parkinson, tá? Então, existem outras medicações que estão associadas. Aqui, a gente consegue avaliar como funciona o tratamento com levodopa sozinho, em associação com inibidores da dopa-descarboxilase e em associação com inibidor de dopa-descarboxilase e da CONT. Quando a gente tem a administração de levodopa via oral, né, a maioria dessa levodopa que é administrada, ela é convertida em dopamina pela dopa-descarboxilase no sistema. Quando a dopamina está no sistema, ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então, a gente tem menos dopamina disponível lá no cérebro. Cerca de 3% da levodopa que é administrada é convertida em dopamina lá no cérebro. O resto se perde sistemicamente. Quando a gente associa a levodopa com o inibidor da dopa-descarboxilase, a gente tem menos dopamina sendo convertida no sistema, né? E mais dopamina sendo convertida lá no cérebro, aumentando essa biodisponibilidade para o paciente. E ainda mais quando é associada a um inibidor da CONT, que é responsável pela metabolização da dopamina. Então, se eu inibo essa metabolização da dopamina, eu tenho ainda mais dopamina disponível para o paciente. Então, todos esses tratamentos que têm que ser regularmente revisados, né, e as doses também, eles são com o intuito de aumentar a disponibilidade de dopamina para o paciente. Porém, o grau de eficiência da medicação, ela acaba sendo reduzida durante a progressão da doença, né? Com o passar do tempo, a gente tem aumento da morte celular, né? Porque essa medicação, ela não impede a progressão da morte celular, ela só trata sintoma, e por isso tem que ser regularmente revisado. E ainda, essa medicação, ela pode gerar tolerância e o contrário da tolerância, sensibilização. Tolerância porque o paciente tem que, às vezes, aumentar muito a dose de L-dopa para ter os sintomas que ele tinha no começo com a medicação. E a sensibilização, quando a dose se torna excessiva e provocando muitos efeitos colaterais, tem que ir diminuindo a dose. E essa medicação também provoca fenômenos on-off. On quando a medicação está agindo normalmente e off quando ela para de agir ou quando tem a sua ação, a sua eficácia reduzida, né? E isso vai gerar flutuações motoras, gerando a discinesia, como esse caso aqui, que são esses movimentos exacerbados, né, não controlados pela pessoa. E aqui, só para mostrar para vocês como é a diferença entre o início da doença com o tratamento e em fases tardias da doença com o tratamento.
No início, a gente tem mais neurônios, né, dopaminérgicos, e a dopamina disponível, ela pode ser estocada nessas vesículas, né, para ser liberada posteriormente. Já no final da doença, com o passar do curso da doença, a gente tem menos neurônios dopaminérgicos pela própria degeneração e menos espaço mesmo para estocar dopamina, e essa dopamina que fica na fenda, ela é degradada. Além do tratamento farmacológico, a gente também tem um tratamento cirúrgico, que é a estimulação cerebral profunda, que ela também não impede a progressão da doença, tá? Ela ela apenas, como o tratamento farmacológico, atua nos distúrbios motores da doença. Então, além disso, tem diversos critérios para esse paciente ser eleito para fazer essa cirurgia, tá? Então, ele tem que ter um diagnóstico de doença de Parkinson há pelo menos 5 anos de evolução, com complicações motoras refratárias ao tratamento, então o tratamento padrão ouro e com associação aos outros não funciona mais para esse paciente. Tem que ter ausência de comorbidades significativas, ausência de doenças psiquiátricas significativas, não tem melhora dos sintomas com a levodopa, e também intolerância a medicações ou tremor de repouso refratário aos medicamentos. Aí esse paciente vai passar por uma cirurgia, que é nada mais do que uma implantação de um eletrodo e de um gerador de pulsos, como se fosse um marca-passo, em regiões do cérebro que são, por exemplo, o globo pálido interno ou núcleo subtalâmico, que são regiões responsáveis por modular as vias motoras, tá? Então, levando a uma diminuição da disfunção motora desse paciente. Mas, de novo, não impede a progressão da doença e a morte neuronal. Ok, então eu entrando lá no mestrado, lembrem que eu estou no mestrado, estudei toda essa parte de Parkinson, né, que era o mais disponível na literatura, né, tudo que a gente sabia de Parkinson até então. Aliás, tudo que eu sabia de Parkinson até então. E aí, o professor Marcelo me chamou na sala dele para a gente discutir meu projeto de mestrado, né? Afinal de contas, tinha entrado, mas não sabia ainda com o que eu ia trabalhar dentro da doença de Parkinson. E aí, o professor Marcelo me diz assim: então, Laís, eu estou inclinado a iniciar uma nova linha de pesquisa no laboratório. Aí eu pensei, pronto, não vou trabalhar com Parkinson de novo, né? Aí, para minha surpresa, ele me pergunta: Laís, você sabia que pacientes com doença de Parkinson têm distúrbios olfatórios? Aí eu pensando, né? Claro que não, Marcelo. Eu mal sei sobre Parkinson. Como saber sobre distúrbios olfatórios no Parkinson? Mas aí para ele eu respondi: nossa, não sabia. Bem plena, né? Aí ele me explicou que 90% dos pacientes eram atingidos por distúrbios olfatórios da doença de Parkinson, o que eu achei muito interessante. Então ele me mostrou o iceberg do Parkinson, né? Que, como a gente sabe, o iceberg, a gente tem só uma pontinha que a gente consegue ver, né? Mas o todo está muito mais para baixo, né, da superfície. Então, o que a gente conseguia ver, o que a maioria das pessoas estava pesquisando em termos de sintomas, eram distúrbios motores, como os tremores, mas tinha muito mais coisa, né? Distúrbios de sono, fala arrastada, depressão, ansiedade, distúrbios olfatórios, autonômicos, entre outros distúrbios que eu, naquele momento, não sabia que existiam. E aí eu achei muito interessante a linha de pesquisa, né? E a gente começou a estudar mais sobre isso, descobrindo que era uma doença multissistêmica. Como eu disse, tinha diversos sistemas envolvidos, né, nessa doença, além de todos aqueles distúrbios motores que a própria clínica considera para diagnóstico. E também vimos que existia um estadiamento da doença proposto lá em 2003 por Braque e colaboradores, que mostrava
que o início da doença, de acordo com o aparecimento, né, e a lesão de algumas estruturas, começava lá no tronco encefálico e bulbo olfatório, nos estágios 1 e 2, levando a distúrbios autonômicos e olfatórios. Aí depois, no estágio 3 e 4, tinha aparecimento de corpos de Lewy em outras regiões, já corticais aqui, né? E nessa fase, a gente teria distúrbios de sono e distúrbios motores da doença, início dos distúrbios motores. E já nas fases 5 e 6, atingindo boa parte já do encéfalo, né? E com alterações emocionais e cognitivas, e claro, continuando com os distúrbios motores e olfatórios e todos os outros. E aí eu percebi, nossa, então, distúrbio olfatório seria poderia ter um diagnóstico precoce da doença, porque ele é um dos primeiros sintomas a aparecer nas pessoas que têm Parkinson e atinge 90% dos pacientes. Então eu fiquei bem empolgada para trabalhar com isso, mas lembrem que o professor Marcelo trabalhava com distúrbios de sono também, né? Então ele quis colocar uma privação de sono lá no meu projeto, o que complicou um pouquinho meus resultados depois, mas a gente vai discutir. E aí, como que eu trabalho com doença de Parkinson na pesquisa pré-clínica, né? Com os animais? Nessa fase, eu descobri que os sintomas motores, eles só vão aparecer quando tem morte de cerca de 50% a 70% dos neurônios dopaminérgicos lá na substância negra pars compacta. Então, é uma fase já tardia da doença, né? E os distúrbios não motores apresentavam grande relevância para a qualidade de vida desses indivíduos, como distúrbios olfatórios, comportamentais do sono REM, distúrbios cognitivos, de memória, autonômicos, depressão e ansiedade. E aí, para se fazer um modelo para se estudar Parkinson, né, em animais, a gente precisava ou ter um modelo genético ou usar neurotoxinas que mimetizassem a doença, né? Porque um animal ele não desenvolve sozinho a doença de Parkinson. E aí a gente tem diversos modelos na literatura, né? O MPTP, a 6-hidroxidopamina, a rotenona, o paraquat, a reserpina, diversos. E naquele momento eu escolhi a rotenona para utilizar. A rotenona, ela é um pesticida agrícola, ela vem da raiz de um cipó chamado cipó timbó. Talvez vocês já tenham ouvido falar dela, porque ela foi e ainda é utilizada por alguns povos indígenas que retiram esse cipó, sacodem essa raiz nos leitos dos rios, assim, e os peixes boiam, então os peixes morrem e é assim que eles pescam, então para facilitar essa pesca. Então ela é um piscicida também. A rotenona ela é lipofílica, então ela é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, e o mecanismo de ação dela é atuando lá no complexo 1 da cadeia respiratória mitocondrial, o que vai aumentar, então, espécies reativas de oxigênio, aumento de estresse oxidativo e que vai culminar na morte do neurônio dopaminérgico, tá? E é essa neurotoxina que a gente escolheu para testar se o modelo animal poderia reproduzir o distúrbio olfatório encontrado na clínica. E como a gente faz isso? Normalmente a gente faz uma lesão, né, através de uma cirurgia estereotáxica. Depois a gente pode fazer uma intervenção, então, em outra região. Então, eu faço uma lesão lá na substância negra, pars compacta, e quero fazer uma intervenção com agonista e antagonista dopaminérgico lá no bulbo olfatório. Tá? Então, isso com outras drogas. Aí a gente faz testes comportamentais, então, para avaliar se o animal tem ou não o distúrbio olfatório ou outros. Aí a gente faz coleta do tecido ou do próprio encéfalo, né, ao final, para fazer análises, então, de quantificar dopamina ou para fazer análises imunohistológicas para avaliar a morte neuronal, né, no meu modelo. Então, infusão de substâncias e neurotoxinas, posso ter implantação de cânulas para posterior infusão ou não.
Então, essa aqui é a estereotaxia, é a cirurgia estereotáxica, é o aparelho que a gente utiliza para induzir o modelo no animal. Eu trabalho com ratos, ratos Wistar. Então, aqui a gente posiciona o animal, né, no estereotáxico, claro que ele está anestesiado aqui, tá? Aí a gente expõe o osso desse animal e reparem que cada régua aqui, cada pinça tem uma régua, que é tanto esse braço quanto esse aqui e esse aqui. A gente tem essa régua para chegar a estruturas específicas. Então, a gente faz isso com base em coordenadas específicas, tá? E essa cirurgia, ela permite que a gente atinja precisamente a estrutura que a gente quer. Então, em vez de eu administrar rotenona via oral ou intraperitoneal, via sistêmica, né? Eu tenho a possibilidade com o estereotáxico de atingir a substância negra especificamente. Então, eu quero lesionar neurônios dopaminérgicos da substância negra. Então, esse é o atlas que eu comentei com vocês, né? O Paxinos, que a gente consegue avaliar qual coordenada preciso chegar naquela estrutura. Aqui, só para mostrar para vocês, a região da substância negra, aqui em vermelho, né? E temos coordenadas antero-posterior, médio-lateral e dorso-ventral também. Então, para isso, a gente precisa anestesiar o animal, fazer a tricotomia, né? Que retirada dos pelinhos desse animal, fazer a limpeza com álcool e iodo antes de cortar, então, essa pele. Então, a gente posiciona o animal no estereotáxico, expõe o osso, porque a gente precisa encontrar o encontro de duas suturas, que é o bregma. A partir dela que a gente calcula as coordenadas para atingir a substância negra. Então, a gente faz a exposição do osso, espero que passe o vídeo aqui para vocês. Aí, aqui a gente tem as suturas, né, presente no osso. E o bregma é o encontro dessa sutura sagital com a sutura coronal. Então, a gente posiciona a nossa agulha lá para que a gente possa calcular. Tem outra estrutura que é o lambda, mas que nesse momento a gente não utiliza para fazer a nossa cirurgia. Então, a gente calcula as coordenadas e aí a gente vai até a posição acima do osso, né, que seria a nossa região da substância negra. E aí a gente precisa furar esse osso, né, marcar e furar esse osso para infundir a nossa neurotoxina lá na substância negra. E ainda eu posso infundir em cânulas, cânulas guias, né, que a gente pode fixar como um capacete no animal para modular receptores, por exemplo. E a microinfusão da toxina, deixa eu só mostrar rapidinho para vocês. A gente desentope, né, a nossa agulha e com uma bomba de infusão com taxa calculada, a gente infunde na coordenada dorso-ventral calculada. Depois que a gente infunde, então, ou a gente vai suturar, né, a cabeça do animal, ou a gente vai fazer esse capacete com uma cânula guia e resina. Então, a gente parte para, depois de um tempo de recuperação de cirurgia, né, depois que o animal acordou, depois de alguns dias, a gente avalia os distúrbios encontrados no modelo animal. Lá no laboratório, a gente tem alguns testes comportamentais, eu trouxe 4 aqui para explicar para vocês. Um deles é o distúrbio para o distúrbio olfatório, que é o teste de discriminação olfatória. Bom, como a gente avalia o distúrbio olfatório? Na clínica é mais fácil, né? Porque você pode identificar odores, certos tipos de odores, e você fala que odor é. Ah, esse odor é banana. Aí o experimentador diz: não, esse odor é gasolina. Você errou. Então, tudo bem. Mas para animal, fica difícil a gente avaliar, porque o animal não vai falar, pelo menos com a gente, né? E aí, como a gente avalia isso? Num teste de discriminação. Então, com a avaliação se um odor é diferente de outro para esse animal. Então, nesse teste, a gente tem uma caixa dividida em 2 compartimentos iguais, intercalada aqui por essa portinha, que dá livre acesso para o animal. Então, a gente coloca esse animal aqui
E em um dos lados, a gente coloca o cepilho do animal, a maravalha, que o animal ficou isolado por 48 horas. Então, com um odor familiar para ele, o odor dele, certo? E do outro lado, a gente coloca um cepilho limpo, então, sem odor ali, o odor não familiar para o animal. E esse animal fica ali explorando esse ambiente por 2 minutos, por 3 minutos. Aí, 3 minutos depois, a gente avalia quanto tempo ele permaneceu em cada um dos compartimentos. O animal que não tem o distúrbio olfatório, ele vai explorar o ambiente, mas ele tende a ficar em um dos lados, que ele se sente mais confortável, que ele reconheceu aquele odor, que pode ser o odor familiar para ele. Às vezes, ele fica mais tempo no odor não familiar, mas tudo bem, ele discriminou entre eles e a gente avalia o tempo de permanência dele. Já o animal que tem o distúrbio olfatório, ele fica tempos semelhantes nos 2 compartimentos, com odor familiar e não familiar, como se ele tivesse perdido e não conseguisse discriminar entre os odores. E é assim que a gente avalia depois. Esse outro teste aqui avalia a locomoção do animal. Então, em alguns modelos de Parkinson, a gente tem o comprometimento da locomoção. Então, se a gente tem o comprometimento da locomoção no campo aberto, é estranho eu avaliar um teste que o animal tem que se locomover, né? Então, se o animal tem comprometimento aqui, ele é descartado da avaliação desse teste aqui, tá? E de outros também. Então, normalmente, o modelo de rotenona, depois de 7 dias ou 14 dias, quando eu avalio, ele já não tem comprometimento motor. A gente está mimetizando uma fase inicial da doença, tá? E aí ele já pode fazer outros tipos de teste. Aqui a gente quantifica a distância percorrida nessa areia. Então, esse outro teste aqui é para avaliar o distúrbio do comportamento do tipo depressivo desses animais. É o teste de natação forçada modificado. Esses animais são colocados em tanques, né, contendo água numa temperatura de 25 graus, mais ou menos. E eles são testados um dia antes por 15 minutos nesse tanque. E no dia seguinte, ao dia do teste, esses animais são colocados por 5 minutos. E depois avaliamos o comportamento de imobilidade desses animais, de natação e de escalada. Os principais envolvidos no comportamento do tipo depressivo são esses dois aqui. O animal que tem comportamento depressivo, a gente chama de que ele exibe um comportamento de desamparo aprendido, que ele se lembra do dia anterior que ele não tinha escapatória ali nesse tanque, né? Então ele fica mais tempo imóvel. Ele se mexe só o suficiente para não afundar, tá? Então ele tem um comportamento de imobilidade que está muito associado ao comportamento depressivo. E ao contrário disso, a gente tem um animal que, mesmo se lembrando que ele não consegue escapar daquela situação, ele tenta nadar, nadar e encontrar algum lugar para escapar ou escalar. Então, ao contrário do comportamento tipo depressivo, o de natação, ele nos mostra que o animal não exibe esse tipo de comportamento. Ainda temos um teste de memória. A memória também está prejudicada, pode estar prejudicada no Parkinson. E esse é o teste de reconhecimento de objetos, onde a gente tem diversos protocolos diferentes, tá? Eu vou mostrar um deles, que a gente testa o animal em uma caixa com 2 objetos iguais por algum tempo. Ele explora esses objetos e o ambiente. A gente retira esse animal e aí tem diversos protocolos de intervalo entre o treino e o teste. E no teste, nós trocamos um dos objetos. Então, ele passa a não ser familiar mais para o animal. E o rato, ele tem aquele comportamento curioso, né, de tentar explorar o que é novo para ele. Então, se ele não tem um distúrbio cognitivo de memória, ele vai explorar por mais tempo o objeto novo. Se ele não se lembra, ele vai explorar os dois em tempos semelhantes, tá? Então, é assim que a gente avalia. E tem outros testes para avaliar função motora do animal, olfatória, com odor não social e alguns outros, tá? Só trouxe esses para mostrar mesmo.
E depois do teste comportamental, a gente faz coleta do tecido para avaliar, por exemplo, por imunohistoquímica. A gente faz essas lâminas aqui do mesencéfalo dos animais, essa região mais pigmentada aqui é a substância negra pars compacta, e cada pontinho aqui são os neurônios TH imunorreativos, então os neurônios dopaminérgicos. Se lembrem, né, que eu ficava cansada de contar os milhões de ovos de mariposas, e daí eu vim para neuro para contar neurônios, que são ainda menores. Mas tudo bem. E por que será que é importante estudar, então, o distúrbio olfatório na doença de Parkinson? Ele não parece tão incapacitante assim comparado aos distúrbios motores, né? Porém, vamos pensar em uma situação que a gente, por exemplo, o Covid. Alguém de vocês, alguém não, né? Acho que a maioria de vocês ou pegou Covid ou se lembra, conhece de alguém que pegou Covid e ficou com o olfato prejudicado, né? O olfato e o paladar. No Covid, o que era pior para a gente, né? Nesse sintoma de distúrbio olfatório? Era não identificar o sabor, né? E o aroma das coisas. E isso era muito chato, né? Mas não só chato, isso pode ser impactante para detectar possíveis perigos, por exemplo, vazamento de gás, né? Que a gente usa o olfato para isso. Que mais? Quando a gente vai pegar alguma comida que está lá esquecida lá no fundo da geladeira, o que a gente faz para saber se ela ainda está boa? A gente cheira, né? Então, impacta na qualidade de vida, de certa forma, certo? E diferente aqui da Covid, a doença de Parkinson, ela não é transitória. Então, o distúrbio olfatório do Covid era temporário, né? E do Parkinson, não. Então, a gente pode avaliar a identificação, detecção e discriminação de odores, né? Contribuindo lá para os sistemas de alerta e defesa, quando é em animais e também para a nossa alimentação. A idade por si só, a gente já vê um decaimento da acuidade olfatória, né? Mas associada a uma doença neurodegenerativa, a gente pode ter uma hiposmia, que é a redução da capacidade de discriminar um odor, ou a anosmia, que é a perda completa dessa capacidade. E na doença de Parkinson ainda, como eu disse, ela pode ser um sinal preditivo, porque acomete os pacientes lá no início da doença. Isso possibilitaria um diagnóstico precoce. Tá? Nós temos diagnóstico a partir do distúrbio olfatório? No Brasil ainda não, tá? Nos Estados Unidos a gente tem esse teste aqui, desculpa, esse teste aqui que foi proposto por um neurocirurgião e neuropesquisador, o Richard Dottin, e ele implementou, são várias fitinhas com odores diferentes que a pessoa tem que identificar e nomear, tá? Então, a partir de umas escalas que depois eles avaliam, eles identificam se essa pessoa tem um distúrbio olfatório correspondente ao Parkinson ou não. E devem ter alguns outros exames complementares também. Só que o olfato e odores, no modo em geral, eles são culturais, né? Porque odores que tem em uma região no mundo, por exemplo, lá na China, uma pessoa aqui do Brasil pode nunca ter entrado em contato para saber identificar esse odor. Então, o diagnóstico, ele deveria ser regional também, né? No país, no Brasil, principalmente, um país muito grande, né, com diversas diferenças culturais de alimentação e tudo mais, nós teríamos que ter um teste diagnóstico regional, tá? E isso é muito difícil, né? Então, quem sabe no futuro. Então, a gente ainda não tem um teste diagnóstico para o Parkinson a partir do distúrbio olfatório aqui. Esse teste, ele vai avaliar também algumas escalas, tá, de identificação. Então, a gente pode ver um resultado aqui que mostra que indivíduos controle ou saudáveis que fizeram esse teste, eles identificaram mais odores, né, de acordo com essa escala, do que indivíduos com Parkinson.
E nessa outra escala aqui, em termos de concentração do odor, a gente vê que indivíduos com Parkinson precisam de uma concentração maior para identificar um odor do que os indivíduos controle. Então, eu fui avaliar esse distúrbio olfatório no meu modelo de rotenona durante o mestrado, né? E aí eu fiz muitas cirurgias estereotáxicas, esse aqui é o nosso laboratório. E aí, recentemente, a gente adquiriu um estereotáxico digital, que foi uma grande alegria para a gente, porque facilita muito a nossa vida, tá? Nesse aqui a gente não precisa ficar calculando todas as coordenadas, ele vai, você só coloca a coordenada e ele vai. Também apresentei muitos pôsteres em congressos, né, durante o mestrado, e aí fui defender o mestrado, né, com base nesses resultados. Então, eu vou mostrar os principais resultados aqui. Não se preocupem com esse gráfico gigantesco aqui, porque lembrem que eu falei que o Marcelo colocou alguma privação de sono, não é? E eu avaliei a modulação de receptores dopaminérgicos no bulbo olfatório também. Mas o que eu quero chamar a atenção de verdade é para o modelo, se o modelo foi capaz de reproduzir o distúrbio olfatório aqui, nesse animal, avaliado nesse teste aqui. Então, eu tenho odor familiar para as barras brancas e odor não familiar para as barras cinza. Chã, que é o meu animal que recebeu o veículo da rotenona, e os animais que receberam a neurotoxina, lá na substância negra. Quero chamar atenção especificamente para esse conjunto de barras e esses aqui que estão circulados que tem esse retângulo em vermelho. Quando tem uma diferença aqui, esses asteriscos indicam uma diferença entre uma barra e outra, quer dizer que eu tive uma discriminação olfatória. Quer dizer que o animal permaneceu mais tempo em um dos lados, né, do que no outro. E isso eu tive para o grupo Chã, que recebeu o veículo aqui. Chã, controle, veículo. Era o que eu imaginava, um indivíduo saudável ali teria que discriminar entre os odores. Já o grupo que recebeu rotenona, controle e veículo, ele não discriminou. Reparem que as barras são semelhantes e quase iguais aqui, né? Então, ele ficou muito tempo, o tempo semelhante entre um compartimento familiar e o não familiar. E aqui, ele demonstrou que houve, então, prejuízo olfatório, houve um distúrbio olfatório no modelo de rotenona, que até então ninguém tinha descrito em modelo animal, nesse modelo animal. Então, nós ficamos muito felizes de reproduzir o distúrbio que a gente encontra na clínica no meu modelo animal, que era a primeira etapa para nossa linha de pesquisa nova no laboratório, né? E também a gente avaliou, contando neurônios dopaminérgicos, TH imunorreativos, que são essas bolinhas pretas aqui, lá numa camada glomerular do bulbo olfatório, que é essa camada mais externa aqui. E aí, a gente avalia aqui para os mesmos grupos, né? Veículo Chã e rotenona veículo. E para esses grupos, observem bem, a gente teve um aumento de neurônios dopaminérgicos no bulbo para o grupo que recebeu a neurotoxina, em comparação ao grupo Chã controle saudável. Aí o Marcelo fez exatamente essa cara para mim. Confesso que eu fiquei um pouco, assim, não acreditava muito nesses resultados, né? Porque, peraí, Parkinson, degeneração dopaminérgica, né? Sim, a gente tem aumento de neurônios dopaminérgicos no bulbo. Eu devo ter feito alguma coisa errada. E aí, o que a gente faz, né? Quando a gente tem resultados estranhos, a gente vai para a literatura buscar alguma coisa que explique os nossos resultados, certo? E aí, eu encontrei esses dois artigos que eram de estudo de cérebros pós-mortem, então de estudos clínicos, que encontraram aumento de neurônios dopaminérgicos no bulbo olfatório, né? Que também aumento de células dopaminérgicas em pacientes com Parkinson. E eu pensei, pronto, está explicado. E isso foi muito legal, eu consegui mimetizar
uma coisa que acontece na clínica para o meu modelo animal, tá? Isso valida muito bem o meu modelo. E aí o Marcelo perguntou, mas esses artigos são de revistas confiáveis, de revistas boas? E sim, né, essa Movement Disorders é uma revista muito boa da nossa área. E aí foi assim que a gente discutiu esses dados um pouco controversos, né? Mas por que que isso está acontecendo? Pelo que a gente viu, a gente tem degeneração lá na substância negra pars compacta e por um mecanismo compensatório, a gente tem aumento desses neurônios dopaminérgicos lá no bulbo olfatório. Tá, mas se eu tenho aumento de neurônios dopaminérgicos no bulbo olfatório, tenho mais dopamina. Por que que não melhora o distúrbio olfatório com rotenona, então? Porque a dopamina, ela tem um mecanismo muito complexo na via olfatória, então lá no bulbo olfatório. Ela vai agir em receptores D2 do tipo inibitórios. Então ela vai facilitar respostas inibitórias, inclusive para a olfação, tá? Então tem que haver um balanço ali, não muita dopamina e não pouca dopamina para que a olfação ocorra de maneira correta. E aí eu defendi o meu mestrado lá em 2014. Nossa, tô falando muito, né, gente? Qualquer coisa vocês me cortem aqui. Defendi o meu mestrado, e aí eu queria já emendar o doutorado, estava adorando a linha de pesquisa, né? Queria descobrir muitas coisas. Aí fiz um projeto com RNA de interferência, que estava na moda na época, e deu tudo errado. Não consegui fazer nada até 1 ano e meio depois no meu doutorado, tá? E aí tive que largar esse projeto inicial e pensar em outra coisa. Pensar em outra coisa, porque a gente não tinha verba para investir nessas coisas de alto impacto, né? Umas técnicas diferenciadas. E aí eu fiquei pensando que eu queria trabalhar com alvos terapêuticos, porque no distúrbio olfatório não tinha nenhum medicamento, nem a própria L-Dopa atuava lá. E aí eu pensei que eu queria trabalhar com algum terapêutico para a doença de Parkinson, especificamente no distúrbio olfatório. E aí foi que eu vi na literatura que existia em estudos de população na população mundial uma relação inversa entre o consumo de substâncias que tinham cafeína e nicotina e o aparecimento da doença de Parkinson. Então, quanto maior o consumo dessas substâncias, menor era o aparecimento da doença em uma população mundial. Eu pensei, será que essas substâncias seriam interessantes para o distúrbio olfatório no modelo que eu estou estudando? E aí eu fui testar isso. E eu trouxe só um resultado, tá? Essa é do meu projeto de doutorado. E aí eu administrei cafeína e nicotina para esses animais intraperitoneal. E aí, de novo, avaliando nesse teste comportamental aqui a gente tem os grupos controle, né? Que discriminaram entre um compartimento familiar e não familiar, cafeína também, enfim, a nicotina um pouco contraditória aqui, e a cafeína mais nicotina. E os grupos que receberam rotenona. Então, o grupo veículo rotenona não discriminou, como eu esperava, né? Teve um prejuízo olfatório. Mas eu fiquei muito surpresa ao ver que a cafeína impedia que esse distúrbio ocorresse no meu modelo. E a nicotina não, né? Mas tudo bem. Mas aí eu quis apostar na cafeína para investigar mecanismos mais para frente. Além desse teste comportamental, a gente também avaliou a degeneração lá na substância negra desses animais, tá? E aí eu vi, nossa, a rotenona fazendo um rombo, né? Um buraco lá na substância negra. A cafeína já diminuiu um pouco essa degeneração, mas quando eu olhei para a nicotina, eu fiquei muito impactada porque ela atuou como um agente neuroprotetor aqui nesse meu modelo, né? Isso quer dizer o quê? Que eu posso sair administrando cafeína e nicotina para os pacientes com Parkinson? Não. A ideia aqui era, de fato, entender mecanismos dessas substâncias, para quem sabe no futuro a gente ter
drogas seletivas mais seguras, né, que ajam pelos mesmos mecanismos para serem implementadas na clínica. Mas isso é um futuro bem distante, tá? E aí eu defendi meu doutorado. Defendi meu doutorado lá em 2018. E aí eu estava um pouco ansiosa, porque não tinha perspectiva, né? O que eu vou fazer agora, terminando o doutorado? Aí, um mês antes de eu defender, o professor Marcelo chegou para mim e disse que tinha uma possibilidade de abrir uma vaga de pós-doutorado no departamento, e se eu queria tentar. Aí eu pensei, loucura, né? Como que eu vou escrever uma tese e defender em um mês para me candidatar para essa vaga? E aí eu fui falar com ele, falei, professor, eu até tenho interesse, mas você acha que eu dou conta de escrever uma tese em 2 semanas para entregar para a banca, avaliar, para depois eu defender? Aí ele falou, segue. Aí eu pensei, não vou conseguir, mas eu vou tentar, né? Não tenho nada a perder. E eu também tinha aquele pensamento de, pós-doc, eu tô tão cansada, eu queria umas férias, né? Mas, por outro lado, tem que pagar contas, então vamos tentar. E aí eu consegui, escrevi a tese, defendi, há tempo de concorrer a essa bolsa de pós-doutorado no programa, lá em 2019. Eu defendi dia 29 de setembro e dia 8 de outubro eu já estava matriculada no pós-doc. E aí, o que eu vou fazer no pós-doc, né? Aí ficou um pouco claro aqui, mas se lembrem que eu falei para vocês que tem tem um aumento de neurônios dopaminérgicos lá no bulbo olfatório no modelo de Rotenone, né? E aí eu vi que outros fatores podiam estar influenciando isso fora a dopamina. Então, outros fatores podiam influenciar a olfação fora a dopamina. Entre eles, o fator de crescimento semelhante à insulina. Então, o fator de crescimento estava envolvido na neurogênese, então na distribuição desses neurônios dopaminérgicos lá no bulbo olfatório, pela via rostral, pela via migratória rostral que vinha lá da zona subventricular. E eu pensei, bom, quem sabe o IGF-1, o receptor, né, seja o alvo para possíveis terapias para melhorar a olfação. E aí eu fui investigar, esse aqui é o cenário completo, não foi a primeira parte do meu estudo. A primeira parte não deu certo, né? Claro, porque as coisas não dão certo de primeira. E aí eu avaliei a ativação desse receptor lá no bulbo e o bloqueio. Então, a ativação por insulina. E aí, esse aqui é o veículo. Primeira dose de insulina mais baixa, 14, 25, 50. E só com doses mais altas, de 100 e 150 miliunidades, é que eu tive o prejuízo olfatório de animais naive, né? Animais que não eram modelo de Parkinson, a partir da ativação desse receptor. E aí, então, vamos testar o bloqueio do receptor para ver se ele melhora o distúrbio olfatório. E aí eu vi que nessa dose aqui de 20 nanomolar da droga BMS, que é seletiva, teve a reversão do distúrbio olfatório, provando aqui que o receptor, né, ou o IGF-1, esse fator de crescimento, está envolvido com a olfação, com o sistema olfatório. E agora a gente busca drogas para que ajam, né, dessa mesma forma e ainda avaliando mecanismos para possíveis alvos terapêuticos futuros. E aí, em 2020, eu finalizei o pós-doutorado. Aí, nessa época, eu também estava dando aula, né? Fui professora substituta, como a Jennifer falou. E veio a pandemia e eu me afastei um pouquinho da neuro, né? Por uns 10 meses, conheci pessoas maravilhosas que me ensinaram sobre outra área, né? Na parte de vacina de Covid-19 no departamento de patologia, aprendi sobre cultivo celular e muitas técnicas legais. E aí eu recebi do CNPq um e-mail, depois de 1 ano e meio que eu tinha tentado um pós-doc, né? De que tinha sido aprovado o pós-doc. E aí eu fiquei muito feliz porque eu poderia voltar para a área da neuro e voltei para o laboratório do professor Marcelo. E aí eu continuei trabalhando com distúrbios olfatórios, cirurgia estereotáxica, infusão de drogas. E nisso, esse meu IC aqui, o Daniel, ele fez um trabalho muito legal avaliando no distúrbio olfatório a influência de vitaminas, a vitamina B9 e a vitamina B12.
E aqui é um pouco diferente, a escala é um índice olfatório, então quanto mais próximo do zero, mais distúrbio tem. Então, ele avaliou que, comparado ao controle, a vitamina B9 foi muito interessante. E aí, a gente está apostando agora, né, por gavagens, que é a Evelyn, que também está assistindo, ela está fazendo gavagem no ratinho, com vitamina B9. E a gente está avaliando os mecanismos desse tratamento para o distúrbio olfatório. E quem sabe a gente consiga que seja um alvo terapêutico interessante, né, especificamente para esse distúrbio. Então, quais são as perspectivas, né, futuras ali para o Parkinson? A gente gostaria de trabalhar com novas estratégias farmacológicas, tratamento de distúrbios não motores, principalmente, que não existe nenhuma medicação ainda. Para quem sabe achar agentes neuroprotetores. E também estudamos biomarcadores para um diagnóstico precoce e talvez um retardamento da progressão dessa doença, tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa se me prolonguei demais. Obrigada. Imagina, Laís, a gente que agradece por ter essa aula maravilhosa que foi. Muito bom saber sobre a questão olfatória. Não imaginava assim, que ela está relacionada com o Parkinson. A gente ficou bem feliz com a sua participação, porque são novos assuntos que a gente, às vezes, fora da questão da neuro, às vezes a gente não tem tanto contato. E seu trabalho foi incrível. Essa trajetória muito obrigada. Mesmo. Muito obrigada. A gente tem algumas perguntas agora no final, né? Umas perguntas mais específicas e umas mais pessoais. E a Fran tá com a mão levantada. Eu vou passar a palavra para a Fran. Então, Fran, pode falar. Obrigada. Laís, obrigada por ter aceito. Eu sei que está bem corrido para você e, de coração, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo agora para a gente. Eu que agradeço, Fran, pela indicação, né? Eu gosto, como eu falei no início, eu gosto bastante de falar sobre a minha pesquisa e até me empolguei bastante, né? E falei demais até. Mas obrigada mesmo, adorei estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece mesmo. A gente vai começar com as perguntas um pouco mais específicas. Então, quem vai fazer essas perguntas é a Ana Beatriz. Ana, pode começar. Bom, então, Laís, para começar, como que os estudos científicos em relação à doença de Parkinson podem ajudar a diminuir os estigmas da doença na sociedade? Como estigmas da doença? Como os estudos científicos podem reduzir os estigmas, certo? Bom, a gente tenta avaliar esses distúrbios não motores da doença, né? Porque eles ainda não são difundidos na sociedade, a sociedade não sabe. Então, quando a gente fala sobre Parkinson, a primeira coisa que as pessoas pensam é no distúrbio motor, que é incapacitante, claro que é incapacitante, mas que essa pessoa não tem um futuro, não vai ter mais vida, né? E realmente é bem incapacitante, é uma doença triste, mas eu acho que a gente precisa estudar melhor esses mecanismos para tentar conseguir novos alvos terapêuticos de verdade, para que a qualidade de vida dessas pessoas seja melhorada, né? E para que a sociedade entenda que a gente tem alguma saída. Infelizmente, no momento, a gente não tem como eu posso dizer, a doença ela não pode ser impedida, né, por enquanto, mas é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente faz essa ciência básica, né, dentro da doença de Parkinson com os modelos animais, para quem sabe um dia a gente consiga extrapolar para a clínica também. Bom, Laís, muito obrigada por responder essas perguntas a mais acerca da tua carreira. Acho que é muito enriquecedor e motiva muito a gente, ainda mais nós que estamos na graduação. E às vezes a gente não tem tantas oportunidades de começar numa IC, porque é muito concorrida, né? Então, ver tudo esse por trás motiva muito
coisas que às vezes a gente nem sabia e se inspira, né? Para, nossa, isso daí é uma coisa que talvez eu queira seguir. Então, muito obrigada mesmo. E agora eu vou passar a palavra para a Jennifer para ela fazer algumas perguntas pessoais para você. Obrigada. Obrigada. Como você se vê sendo cientista e mulher no meio acadêmico? Muitas meninas podem te ver como uma referência mesmo, ainda mais com essa trajetória que você trouxe pra gente. Bom, a gente sabe, primeiramente, né, que a mulher no meio acadêmico, apesar de a gente ser maioria, a gente tem muitos aspectos negligenciados, né, em termos de pesquisa, de não ser levado a sério, de não ter. A gente compete por investimentos dentro da pesquisa, mas quem ganha normalmente são homens que estão em posições de destaque, né, de comandando ou gerindo, né, um laboratório, ou presidentes de agências de fomento, né, a maioria são homens. Então, eu acho que é um desafio, tá? Eu gosto muito da minha trajetória, é claro que nem sempre, e muitas vezes, a maioria das vezes as coisas não dão certo de primeiro, o esquema é não desistir, porque a gente está tentando se colocar, né, no nosso papel que é de direito. Então, nós somos a maioria na área acadêmica, então acho que isso pode motivar muitas pessoas, não desistam. A gente tem que ocupar espaços. A mulher conseguir ter essa oportunidade de principalmente fazer ciência, é um lugar que a gente deve estar ocupando, sim, nossos espaços, né? Que a gente tem também de estar. Com certeza. No gancho, quem e o que te inspira a fazer ciência? O que me inspira? Isso. Bom, como eu disse, desde criança eu sou muito curiosa, né? Então, eu acho que são as perguntas que eu gostaria de responder, eu gostaria de melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas na minha pesquisa especificamente, né? E eu gosto de me desafiar também, em fazer coisas novas, em aprender coisas novas. Gosto de ensinar também. Então, acho que tudo isso é bastante inspirador. E outras pessoas também me inspiram, né? Principalmente quando a gente vê que as coisas não dão certo para outras pessoas também, né? Não é, as pessoas estão fazendo tudo e está dando tudo certo para as outras pessoas e para mim está dando tudo errado. Não, a gente está junto, né? Sempre dá errado, sempre dá errado. Isso passa a ser uma inspiração também. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só queria dar os parabéns mesmo. Sério, foi muito interessante, muito legal. E obrigada por disponibilizar teu tempo aqui pra gente. Obrigada, Lívia. Obrigada. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me contatar. Acho que a Jennifer deve ter meu e-mail. Podem pedir para ela, tá? Batam lá na porta do laboratório também. A gente vai conversando. Ok, pessoal, qualquer coisa estou disponível. Muito obrigada, Laís. Muito obrigada, professora Laís. Foi um prazer ouvir sua palestra. Muito obrigada. Ai, obrigada, pessoal. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente encerra mais um Neuro em Pauta e bom final de semana a todos e até o próximo. Obrigada, até mais.